Olá, então nós vamos falar, hoje o estudo é Gênesis 6, 7, 8, 9, até o 9. Então são 4 capítulos, é bem extensozinho. No capítulo 6 e 7, ele fala do início que Deus se entristeceu com a terra, né? Então, após a queda de Adão, Deus se entristece com a terra. Ele fala de um arrependimento, não um arrependimento igual do ser humano, mas um arrependimento como se Deus quisesse começar de novo, né? Fazer um novo começo, pois o povo estava desobediente, não obedecia à palavra de Deus, o que Deus falava, né? Então, ele escolhe Noé pela graça, porque todos pecaram, mas Noé era um homem íntegro, diz a palavra de Deus. E ele escolhe Noé e dá ordens a Noé para a construção de uma arca onde houveria um dilúvio, uma chuva de 40 dias e 40 noites sem parar. E o mundo, né, seria inundado. E só sobreviveria aqueles que estivessem na arca, que era Noé, sua família, 2 animais de cada espécie, que seriam um casal, para poder continuar a linhagem, e alguns animais para alimento, né? Animais que fossem puros para o alimento. E também mantimento para todos eles. Então Noé construiu uma arca gigantescas e colocou os animais e a sua família lá dentro. Dias mais ou menos que foi 20 anos, 20 e poucos anos, que foi o tempo da construção da arca. Então foi bastante tempo. Depois disso, o Senhor inicia o dilúvio, né? Fecham-se as portas da arca e o Senhor inicia o dilúvio. Depois que o dilúvio acaba, Noé não sai da arca em seguida, né? A chuva parou, Noé aguarda e começa a fazer testes. Primeiro ele manda um corvo e o corvo volta, pois não tinha lugar para que ele pudesse pousar. Depois ele manda uma pomba, depois de uma semana, então ele faz de semanas em semanas. Depois de outra semana ele manda uma pomba, mas a pomba também volta, pois não tinha lugar para pousar. E depois de outra semana ele manda outra pomba que volta com um raminho. Daí depois ele manda outra pomba que não volta. Então daí esse foi o sinal de que a terra estava pronta. E daí ele para no pico, no monte de Ararat, que era um pico bem alto, e desce com a sua família, né? Aqui foi onde ele fez o teste. Daí, depois que a sua família desce, o Senhor manda ele multiplicar, ordena que ele multiplique, né? Façam novos filhos, criam nova família, e o Senhor restitui novamente, né, a população. E quando Noé desce, ele levanta um altar ao Senhor, e com isso o Senhor se agrada de Noé. O Senhor fica feliz com essa atitude de Noé, e o Senhor lança um sinal, uma aliança para com Noé, ou seja, para com todos os seus filhos, né? O Senhor faz um sinal de aliança. Muitos estudiosos dizem que o sinal, que é um arco, que fala, a Bíblia fala um arco, né? Não fala o que é. Diz que esse arco é o arco-íris que aparece no céu hoje em dia. E faz sentido, assim, se for analisar, porque depois de toda a chuva tem um arco-íris no céu. Tem estudiosos que, né, cientistas que falam que não é esse arco, mas nós acreditamos que seja. Depois disso, a continuação daí de Gênesis 9 fala que Noé, ele plantou uma vinha e ele fez com certeza vinhos, né? Plantou lá e fez vinhos. E ele se embebedou. Bebeu e se embebedou e se envergonhou, né? Ele ficou peladão. E o que fez os seus filhos? Cã foi o filho que, ao invés de ajudar o seu pai, pois seu pai estava quando a pessoa fica bêbada, ela não consegue raciocinar. Por isso que a Bíblia condena, né, o fato de você ficar embriagado, porque você perde a lucidez. Você não faz, o teu cérebro não funciona da mesma maneira como você está lúcido. Por isso que não pode dirigir, não pode fazer um monte de coisa hoje quando está bêbado, né? Muito menos, né, trabalhar porque você fica. Então, quem é evangélico não pode beber por isso, porque é condenado à embriaguez.
E Cã, o seu filho, ao invés de ajudar o seu pai para cobrir a vergonha, porque Noé se sentiu envergonhado, né? Envergonhou depois, com certeza, ele deve ter ficado arrasado com isso. O que ele faz? Ele vai anunciar às pessoas e zombar do seu pai. Então ele sai anunciando para as pessoas que estavam presentes, e eu acredito que até as outras que não estavam presentes, contar essa notícia. E isso entristeceu o coração de Noé. Então, Sem e Jafé, ao invés de zombarem do seu pai, eles cobriram o seu pai Noé com uma túnica. E isso agradou o coração de Noé. Noé abençoou seus filhos, Sem e Jafé. Já Cã, Noé disse que ia tratar ele como servo, né? Então ele não seria mais considerado como filho, assim como servo, pois ele envergonhou mais ainda o seu pai, né? Apesar da atitude ser feita pelo seu pai, quem se embriagou foi o seu pai, ele como filho, ele deveria ajudar o seu pai e não envergonhá-lo. Então esse é o finalzinho que termina o capítulo 9. Hoje nós estamos dia 3 de janeiro de 2021. Eu ia falar 2020. 2021, né? Então, 3 de janeiro é o estudo da Bíblia, que nós faremos em um ano. Então, boa aula para vocês.